Meu Deus, não fazem isso. Nestes dias que andaram, Adalberto Costa Júnior virou, mas tocou o mesmo disco. O líder do maior partido na oposição, aquele que foi a esperança de muitos em 2022, prometeu mais uma vez que em 2027 será o ano. Que não haverá pão para malucos nem pentes para carecas. Desta vez, diz a CJ, não haverá polícia, nem tanques, nem cavalaria, nem blindados que os travem. De que coragem se hão de servir, não explica. Mas terá o povo motivos para acreditar desta vez? Vamos saber com Evaristo Moasa. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Moasa. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Moasa. Começamos já com a UNITA. Adalberto Costa Júnior, mais uma vez, promete que, aliás, à semelhança do que fez em 2022, diz que 2027, de facto, será o ano. E a pergunta que ficou no ar, antes da vinheta, é: terá o povo motivos para acreditar mais uma vez? Boa tarde, Sueli, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Essencial que nos acompanham a esta hora. Bem, tu sabes que a crença é subjetiva, não é? Naturalmente, isso, quando tu falas em povo, aparentemente uma entidade abstrata, não é? Mas eu percebo os termos em que queres colocar a questão, mas eu penso que essa é uma questão muito subjetiva. Isso vai depender muito da avaliação que cada um fizer sobre os argumentos que Adalberto Costa Júnior apresenta, não é? Como é evidente. E isso vai passar muito por aí. Se as pessoas entenderem que os argumentos são válidos, são fundamentados e são plausíveis, porventura, encontrarão razões para lhe darem uma segunda oportunidade, para usar aqui eventualmente uma expressão usada por ti. Se entender o contrário, talvez, pronto, também tenha um direcionamento diferente. Portanto, como digo, quando se soma o povo de uma forma geral, a expectativa de um povo de uma forma geral, isto vai depender muito das leituras que cada um fizer das novas declarações de Adalberto Costa Júnior. Agora, o que me parece relevante aqui é que Adalberto Costa Júnior manifestamente está a reposicionar o seu discurso político. Eu penso que esse é o aspecto mais relevante que se destaca nesta comunicação. Não saberei, não sei dizer, não percebo? Disseste reposicionar? Reposicionar, sim. Reposicionar. Reposicionar, não, no sentido em que no período pós-eleitoral imediato, ele tentou sempre arranjar uma certa justificação para que as pessoas, ou para que a UNITA não tivesse feito uma reivindicação, um protesto muito mais forte. E para que não tivesse apoiado, nomeadamente, as pessoas que faziam apelos para que houvesse protestos na rua, para que não tivesse havido um apoio expresso nesse sentido. Portanto, no período, como eu dizia, eleitoral imediato, pós-eleitoral imediato, a justificação foi sempre nesses termos, não é? E aquilo que ele está a dizer agora é que as justificações que ele apresentou no passado para, de alguma maneira, ele próprio transformar-se numa espécie de freio para as ansiedades que queriam, de alguma maneira, fazer-se ouvir nas ruas, ele está a dizer que esses argumentos não deverão ser válidos para 2027. Mas temos de ter em conta, perdão, Moasa, temos de ter em conta a nova Lei da Segurança Nacional, que é um pouco mais repressiva e que, pronto, até 2022 não existia, e que traz algumas novidades que até 2027 podem também fazer com que haja essa repressão,
O próprio Adalberto Costa Júnior, que justificou na altura com a necessidade de preservar o povo, preservar que houvesse um banho de sangue, e que agora provavelmente estará legitimada na lei, pode prevalecer, não? Olha, vamos lá ver. Primeiro é que compreendo o teu raciocínio. Aliás, este tema já foi objeto de alguma conversa apurada neste espaço e noutros, mas não há nenhuma lei de segurança nacional que se sobreponha à Constituição, pelo menos em termos formais. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. O regime do MPLA. Nós costumamos aqui falar muitas vezes num país normal, não é? E por isso é que eu disse em termos formais. É propositada a referência que eu faço em termos formais. Portanto, em termos formais, não há nenhuma lei da segurança nacional que se sobreponha à Constituição. E se esta lei aferir direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, em princípio deverá ser uma lei inconstitucional. E uma lei inconstitucional é para ser violada. Ponto final. Mas dito isto, e como ponto 2, eu não me parece que um regime como o MPLA precise propriamente de leis para, ou de suportarem leis para violar direitos, para violar ou deixar de violar direitos. Aliás, os receios que foram levantados no processo passado... Mesmo em termos formais, esta nova lei de segurança nacional não viola direitos? Em certa medida, sim. Nós já, como disse, já foi objeto de alguma... Porque ao pôr em causa, ainda que de forma subreptícia, alguns direitos fundamentais, incluindo até, de certo modo, o direito à indignação, à manifestação, e não é preciso lembrar, não está de forma expressa, mas de forma indireta, de alguma maneira, esses direitos acabam por ser postos em causa pela forma muito genérica e abstrata como determinadas normas aparecem nesta lei. Mas, como eu dizia, sem perder o fio à meada, por um lado, não há leis que se sobreponham à Constituição. A Constituição é a lei-mãe. Portanto, se houver alguma lei infra que contraria disposições da Constituição, em princípio esta lei não é constitucional e não deve ser cumprida. Mas eu acho que isto não é o mais importante, porque o regime, para incutir o medo, não precisa de leis. E eu dizia há bocado que o contexto, todo o medo que foi criado no contexto de 2022, aconteceu na ausência das leis a que te estás a referir. Ou seja, para que o regime ponha tanques e cães e o que for, e cavalos... Ainda mais legitimidade, certo? Mas a legitimidade... Esta lei traz mais um senão. Os próprios patrocinadores, assim podemos dizer, das manifestações podem também ser presos e apanhar penas um bocado... Voltamos e já não saímos deste ponto. O que eu te estou a dizer é que há de haver uma lei de segurança nacional e há uma lei que permite, uma lei das manifestações e, portanto, que permite as pessoas se manifestarem. Portanto, até prova em contrário, as manifestações... Uma vai contradizer a outra? Até prova em contrário, as manifestações não são crime e é preciso que se faça referência a isso. Estamos a falar de direitos fundamentais. Não é só manifestação, tem a questão da ordem pública e daquilo que é a destruição dos bens públicos. Nós todos sabemos que nas manifestações é possível e é provável que aconteçam situações que levem à destruição de bens públicos, e aí é que leva talvez às detenções e tudo mais, que possam levar também aos patrocinadores, como eu disse há bocado, das próprias manifestações, a pagarem por esta destruição de bens públicos. E aí está a questão. Deixa-me insistir-te na questão que me parece essencial. Não é o fator manifestação como tal. Vou insistir na questão essencial. O regime do MPLA não tem precisado de leis, não tem precisado da presença ou da ausência de leis para violar ou deixar de violar direitos. Portanto, esta lei, quando tu dizes que vai legitimar, não vai legitimar rigorosamente nada.
Porque havendo ou não havendo leis, aliás, basta tu reparares que no passado nós temos um histórico de detenções arbitrárias, não é? Em situações, nomeadamente, de protestos e de contestação e de manifestações e etc., mesmo na ausência desta lei a que te estás a referir. Portanto, esta lei, supostamente, eu percebo o teu raciocínio, quer de alguma maneira legitimar esse endurecimento, digamos assim, do regime, quer dar uma espécie de carta branca para que tudo e mais alguma coisa possa ser tipificada como crime, mas não me parece que a lei tenha este fator diferencial importante. O regime não precisa de leis para prender as pessoas de forma arbitrária, nunca precisou, havendo ou não havendo, porque a questão aqui fundamental tem a ver com a natureza autoritária do regime. Portanto, nunca precisou de leis para prender e até, em certa medida, nós já há casos que são conhecidos de forma pública, as denúncias, por exemplo, de execuções extrajudiciais que são feitas por instituições, incluindo internacionais, também podem ser pensadas no âmbito do que eu estou a dizer. Portanto, não é a lei que faz a diferença. O que faz a diferença é a natureza do regime, porque o regime não precisa de leis para pisotear direito. O que é que justifica a aprovação dessas leis? Nós não temos que ter em vista que, do ponto de vista formal, existe qualquer coisa que se chama Estado de Direito, ou Estado Democrático em Angola, ou Estado Democrático de Direito, do ponto de vista formal. Então, é normal que, de alguma maneira, estas leis, muitas vezes com viés extremamente perigosos e até que atentam contra a própria Constituição, sejam aprovadas, no fundo, para aquilo que tu estavas a dizer há bocado, para legitimar as tais ações que muitas vezes supostamente não têm cobertura legal. Mas o que eu estou a dizer é que isto não é o importante, porque se tu fizeres uma micro-retrospectiva, tu has de encontrar situações de violações grosseiras, não é? De detenções arbitrárias, de execuções extrajudiciais que têm sido várias vezes denunciadas, ou sem existência de lei. Portanto, não é a lei o fator diferencial. Ela pode existir para, em termos formais, legitimar determinada ação, mas não é a lei que faz a diferença. Porque ainda que esta lei da Segurança Nacional não eventualmente existisse ou não viesse a ser aprovado, o regime teria praticado os mesmos atos, violando direitos fundamentais no contexto em que nós vivemos. Portanto, não é a lei que vai fazer essa diferença. E repito, a lei, se tiver disposições, e como as tem, que contrariem os postulados constitucionais, acaba por ser uma lei ilegal, acaba por ser uma lei inconstitucional. Por isso é que não parece que seja muito importante. É verdade que, do ponto de vista da arquitetura, da construção da arquitetura formal, digamos assim, para o regime é importante, ter instrumentos legais ou supostamente legais que legitimem a repressão, mas isto é mero formalismo, porque, do ponto de vista prático, não tem precisado disso. Não tem precisado disso. E esse formalismo não faz muita diferença? Não faz. Tanto não faz, como te estou a dizer, que mesmo na ausência destas leis, nós já temos uma arquitetura de leis com, digamos, com uma propensão autoritária muito forte. E o que está aqui a acontecer, no fundo, é um reforço, digamos, com estas leis todas, é um reforço dessa arquitetura, se assim podemos considerar. Mas aquilo que eu repito, que é a questão essencial, e insisto nisso, é que não parece que a lei seja um elemento diferenciador. Embora, em termos formais, pretenda legitimar de alguma maneira determinadas ações, eu digo que a lei não faz diferença porque, se nós olharmos para o passado, o regime praticou as mesmas violações na ausência das leis a que tu estás a referir há bocado. Ou a que tu estás a referir. O que eu me questiono é, Molaza, em 2022 a UNITA diz que ganhou as eleições e só não saiu às ruas, só não reivindicou esta vitória por conta do aparato que se fez sentir na altura. E não havia esta lei. Em 2027 vai haver esta lei.
qual é a garantia que o povo terá de que em 2027 a UNITA terá uma posição diferente da que teve em Mas 2022? primeiro é preciso distinguirmos aqui uma coisa, que é preciso, ainda que em termos estritamente formais, é preciso distinguirmos aqui uma coisa. Não há lei nenhuma que estará a proibir as manifestações. Ponto número. Mas então porquê que a UNITA não saiu em 2022? Vamos por partes. Por isso eu, se me deres algum tempo, eu hei de responder e farei o possível por satisfazer as tuas curiosidades. Pelo menos o alcance da tua questão. Primeiro é que, em termos meramente formais, não há lei nenhuma que venha dizer que as manifestações sejam proibidas. E aquilo que eu ouvi das declarações do presidente da UNITA, não me parece que tenha sido no sentido de que, olha, vamos sair para partir tudo. Vamos sair para nos manifestarmos. É evidente que as manifestações têm estes efeitos colaterais, como nós sabemos. E é por conta disso, provavelmente, que se vai, digamos, reforçando essa arquitetura de endurecimento dos tais instrumentos legais para, em termos formais, no fundo, legitimar uma operação. Agora, por que a UNITA não sai em 2022 e poderá sair em 2023? Repito, poderá sair nos termos da colocação do seu próprio líder. Nós não podemos olhar nós quando olhamos para a questão política angolana, temos que ter às vezes, naturalmente podemos olhar para ela de várias perspectivas. Há situações que nós podemos analisar e necessariamente de forma isolada, mas há aspectos que temos de interpretá-los no quadro de todo um processo, no quadro de todo um percurso. A UNITA tem-se ressentido ao longo do tempo o facto de ter sido a perdedora da guerra. Portanto, houve uma guerra civil que ditou um vencedor, embora em termos formais o discurso foi no sentido de que não houve derrotados nem vencedores, mas a verdade é que a história foi escrita na perspectiva de um vencedor e um derrotado. E, de certa forma, a UNITA tem carregado ao longo do tempo o fardo do derrotado, não é? Aquele que ficou do lado errado da história, aquele que gosta de confusão, aquele que gosta de destruir, aquele que gosta de morte e que gosta de sangue. Este histórico, este fardo, digamos assim, ainda, por muito que seja discutível, como é evidente, porque naturalmente o conflito envolveu duas partes e as duas partes cometeram atrocidades provavelmente das mesmas proporções, mas a verdade é que a história acabou por ser contada por quem ganhou, mas como dizia, este fardo deve ter pesado de alguma maneira na hora em que os líderes da UNITA decidiram que caminho seguir. Porque o regime tem sabido, pelo menos até há relativamente pouco tempo, soube aproveitar a seu favor o discurso de demonização da UNITA enquanto uma instituição vocacionada, supostamente, na interpretação do regime, para destruir, enquanto uma instituição que tem vocação, um partido que tem vocação para a guerra e que tem vocação para destruir. Portanto, este fardo, repito, pesa necessariamente na hora de fazer contas. E eu julgo que isto também terá pesado em 2022, quando a liderança da UNITA ou da FPU terá sentado para encontrar o caminho a fazer, não é? Porque se efetivamente... Não percebo. 20 anos depois faz sentido? Bem, basta tu reparares que nós até hoje continuamos a ter em 2024, se tu reparares no discurso nomeadamente dos governantes, de dirigentes do partido do MPLA, a guerra continua a ser evocada como um elemento estrangulador relevante para processos que até pouco ou nada têm a ver com a guerra, digamos assim. Tempo, vários analistas veem essa justificativa como não fazendo sentido. Naturalmente. A oposição ou o partido que perdeu também use desta mesma justificativa? Não, mas isso tem a ver com a luta. É preciso ter em conta o seguinte: nós estamos a falar de política e isso tem a ver com lutas de narrativas. A UNITA não usou necessariamente este argumento, na minha interpretação, partindo do pressuposto de que fosse um argumento que fizesse sentido. A interpretação que eu faço é que terá ponderado sobre o fardo.
Porque se eventualmente, e não é muito fácil adivinhar olhando para aquilo que são as justificações que são apresentadas, porque se eventualmente a UNITA tivesse encorajado para que as pessoas fossem de forma massiva às ruas e daí decorresse eventualmente um banho de sangue, possivelmente o receio que teve era de que um episódio como este fosse associado ao conjunto do seu passivo para dizer que, olha, este partido de facto é um partido da guerra, é um partido da confusão, é um partido da morte. Portanto, Mas em 2027 essa associação já não me fará sentido? é preciso percebermos o seguinte: em política os contextos são muito importantes, não é? Porque as justificações não são... Eu entendo que há quem eventualmente pensará que pode haver uma espécie de incoerência, uma espécie de incoerência nas declarações de Adalberto Costa Júnior, fazendo comparação entre o que ele diz agora e o que disse ontem. Mas eu tenho uma leitura diferente por uma razão muito simples. Em política os contextos são importantes. Aquilo que era válido há 5 anos não tem de ser necessariamente válido 5 anos depois. Aquilo que era válido há 10 anos não tem de ser necessariamente válido hoje, porque cada contexto é preenchido com variáveis diferenciadas. Nós, em 2027, naturalmente, estaremos muito mais afastados da narrativa da guerra do que estivemos, por exemplo, em 2022. Não é? A própria estrutura, usando, se calhar, uma expressão mais simplificada, demográfica, o perfil da população que vai votar em 2027 há de ser significativamente mais diferenciado ainda do que aquele que foi votar em 2022. Portanto, em política, os contextos, as circunstâncias, o tempo conta, não é? As variáveis alteram-se a todo momento, de tal sorte que não se pode dizer, e esta é a minha opinião, que o facto de ter, num determinado contexto, ter-se tido uma atitude de ponderação, considerando uma série de variáveis, isto não quer dizer que esta realidade tenha de ser necessariamente replicada num contexto diferente. Não sei se me faço perceber. Portanto, aqui, repito, estamos a falar de política, e quando estamos a falar de política, especialmente num contexto como o nosso, não é? Em que se luta contra um regime que tem instalado há praticamente 50 anos no poder, não estamos a falar de lutas propriamente fáceis. É evidente que estamos a falar de lutas que envolvem muitos fracassos, envolvem muitas decisões erradas, quer da parte dos partidos políticos que têm esta incumbência de fazer a luta do ponto de vista da política partidária, quer até daquelas organizações da sociedade civil, pró-democráticas, e que têm debatido no sentido da democratização do país. Portanto, não é possível, ao longo de todo este processo de luta, as pessoas ou acertarem sempre ou manterem sempre as mesmas posições. Por isso é que eu entendo, não vejo, e admito que outras pessoas possam ter leituras diferentes, mas não me parece que se possa falar aqui necessariamente em incoerência por Adalberto Costa Júnior estar agora a assumir um discurso diferente daquele que assumiu em 2022. Porquê? Porque, naturalmente, ele estará a perceber que as circunstâncias necessariamente vão mudar. Diferente. O discurso é o mesmo. Agora, não é diferente, não, o discurso... Essa prática será diferente. Mas é exatamente, mas estamos a falar... assim, a prática está suportada no discurso. Quando ele diz, quem pensar que nós vamos... Isso já foi feito antes de 2022. Não, o que eu digo não, mas repara que houve uma... O que eu quero fazer notar é o seguinte: os termos de comparação aqui é o que se diz agora passa o argumento que foi apresentado para que se não se fosse à rua, certo? Os termos de comparação são estes. Portanto, o argumento que foi apresentado para que não se fosse à rua era o temor ao tal banho de sangue. Este é o termo de comparação, este é o termo de referência. E o novo termo de comparação é o discurso atual que diz, ora, se pensam que vamos voltar a dizer às pessoas para não irem para a rua, estão enganados. Portanto, estamos aqui perante, efetivamente, dois discursos. Nesse sentido, estamos, efetivamente, perante dois discursos. E repito, admito que existam interpretações diferentes, mas eu leio isto de uma forma tenho um alcance diferente sobre esta matéria. Não me parece que se possa pensar
que existe da parte do líder da UNITA incoerência por estar a assumir uma posição diferente daquela que ele assumiu no pós-eleições. Precisamente pelos argumentos que eu aqui apresentei. Nós não podemos olhar para os fenómenos políticos do ponto de vista estático. Há fenómenos e factos que podem ser lidos de forma isolada, mas há outros que têm que ser interpretados necessariamente num conjunto, num processo, no processo da história política do país e até a mais recente. Portanto, nesse sentido, eu compreendo perfeitamente que não haja aqui necessariamente incoerência. Há aqui uma espécie de um reposicionamento tático ou estratégico, se assim podemos considerar, está a abandonar o discurso, e isso não é só aplicável em relação a esta questão da disputa eleitoral, ele tem, aparentemente, mudado de posição relativamente a outras matérias, nomeadamente até em relação à cooperação com alguns parceiros importantes angolanos. Portanto, Já lá vamos. Vamos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,